Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho sobre determinante. Tá? Esse não é um tópico que tá na ementa, mas a gente vai precisar de algumas propriedades do determinante, então eu resolvi gravar um vídeo sobre isso. Né? Tá? Mas eu não vou cobrar esse tema diretamente nas avaliações. Tá? É, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a natureza geométrica do determinante e o bom de poder fazer isso é que eu vou, pelo menos por enquanto, fugir um pouquinho do tema linear. Eu vou falar de algo que é multilinear. A gente vai ter um pequeno descanso da linearidade. Né? Não que a gente vai ganhar muita coisa, a gente vai trocá-la pela multilinearidade, mas... Bom, então o que eu queria falar com vocês, né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês era construindo o significado geométrico do determinante, né? A maior parte das vezes que o determinante é apresentado, ele é apresentado do ponto de vista algébrico, né? Mas um pouco se fala sobre o seu significado geométrico. Então, nesse vídeo eu vou fazer exatamente o oposto, né? Eu vou começar pela natureza geométrica do determinante e vou chegar na sua natureza algébrica. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é dar um significado totalmente geométrico do que eu vou chamar de determinante. Tá? O determinante para mim vai ser um volume orientado. Volume orientado do quê? Então, para entender o que é isso, eu vou a cada transformação linear associar uma matriz, né? Uma matriz A, e eu quero falar do determinante de A. Para isso, eu vou imaginar o que A faz com o cubo unitário. Tá? Lembrando que um cubo unitário é a mesma coisa que a base canônica. Né? Cada lado desse cubo vai ser um vetor unitário, né, da base canônica. Então, o que eu quero olhar é o que T de A faz com os vetores da base canônica. Né? Então, eu vou pegar T de A, vou pegar os vetores da base canônica, vou obter imagens para esses vetores, tá? E a partir do fato de que esses vetores da base canônica geram um cubo, as suas imagens também vão gerar um sólido, um paralelepípedo, né? que vai ser a imagem por A do cubo unitário. Ok? O que a gente vai definir como determinante é o volume desse paralelepípedo. Okay? Então, o determinante é o volume do paralelepípedo obtido pela imagem do cubo unitário pela transformação A. Ok? Bom, eu vou começar, então, na verdade, tentando entender que propriedades um volume orientado deveria ter, né, antes da gente chegar nas propriedades algébricas. Tá? Por muita preguiça, como a palavra volume orientado tem duas palavras, eu vou falar simplesmente volume. Tá? Eu vou deixar de dizer que é orientado. Tá? Então, para a gente entender exatamente a situação do ponto de vista geométrico, para tirar os axiomas, eu vou começar com uma situação concreta extremamente simples. Eu vou começar no plano. Okay? Então, eu estou em R2. Dessa forma, eu vou estar olhando para matrizes 2 por 2, né? Que tem só 4 entradas. Tá? E cada matriz dessas aqui, né? Cada matriz A, eu vou pensar ela como duas colunas de vetores. Tudo bem? Ok, tá? E a gente pode imaginar, a gente também sabe que esses vetores aqui, tanto V1 quanto V2, vão ser as imagens dos vetores da base canônica. Né? T de 1 é V1, T de 2 é V2. Né? Quando eu tenho uma matriz que representa uma transformação linear, cada coluna é a imagem do vetor da base canônica. Ok? Ok. Então, feitas essas observações aqui, vamos olhar um pouquinho para a geometria das transformações. Né? Para isso, eu vou olhar para a área do paralelogramo. Tá? Então, a primeira coisa bastante natural de se pedir para um volume é que quando eu multiplico o lado por C, né, o volume também ficasse multiplicado por C. Então, se eu alterar um dos lados, multiplicando um dos lados por C, o volume fica alterado por C. E isso aí também vale para o caso que C é igual a zero, né, porque aí o lado desaparece, o volume vai dar zero. E para C negativo, né, se eu multiplicar por C negativo, né, eu vou estar invertendo a ordem desse paralelogramo,
E ao fazer isso, eu espero que o volume seja negativo. Tenha a mesma intensidade, né, a mesma magnitude de volume, mas com sinal negativo, porque eu vou estar com a orientação trocada. Por isso que eu estou falando que eu estou fazendo volumes orientados. Okay? Então, a primeira propriedade natural de se pedir, multiplica por C, o volume fica multiplicado por C. Ok? A segunda propriedade bastante natural de se pedir é que se eu trocar um dos lados desse paralelogramo, né, por uma combinação linear desse lado, esse lado, mais uma combinação linear do outro lado, né, se eu trocar o paralelogramo gerado por V1, V2 pelo paralelogramo V1, C de V1 mais V2, a área deve ficar igual. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de combinação aqui, né, quando eu estou adicionando um múltiplo C de V1, tá, o que eu estou fazendo aqui é um cisalhamento. Né? Eu vou estar deslocando o paralelogramo dessa forma, mas eu não vou estar nem alterando a base, nem alterando a altura. Tá? E por Cavalieri, né, como as fatias aqui são todas iguais, né, se eu pegar uma fatia aqui e pegar uma fatia da figura cisalhada correspondente, elas vão ser iguais, né? A área tem que ser igual. Tá? Então, essas vão ser as duas propriedades definidoras para mim do que é que uma área, que um volume tem que satisfazer. Multiplicou um lado por C, o volume fica multiplicado por C, fez uma operação de cisalhamento, não altera o volume. Ok? Bom, como eu disse, a propriedade deve permanecer válida quando C igual a zero, porque nesse caso um dos lados se degenera. Tá? E eu vou generalizar isso daqui, né? O que eu fiz aqui era bem para R2, mas eu posso imaginar que isso funcione para um corpo qualquer e que isso aí funcione para a matriz N por N, né? Só estendendo a ideia de que eu vou estar operando em cada coluna. Ok? Bom, isso daí nos leva à seguinte definição, que é o que eu chamo de função volume para matrizes. Tá? Uma função volume é uma função que vai das matrizes quadradas, né, porque eu preciso que elas sejam quadradas para elas irem do mesmo espaço para o mesmo espaço, para elas levarem um cubo num paralelepípedo que tenha volume. Então eu vou só definir funções volumes para as matrizes quadradas sobre um corpo qualquer, e ela vai me retornar um elemento do corpo, e eu vou pedir duas propriedades. Né? A primeira propriedade é que se eu multiplicar uma das colunas por C, esse C sai para fora, tá? E que se eu fizer VI mais CJ, né, onde esse VJ é alguma das outras colunas, o volume não se altera. Então, fazer operações de cisalhamento não altera o volume. Tá? Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de função volume. Ok? Bom. Tá? A primeira observação importante, que vai ser o tema central desse vídeo, é que eu acabei de definir para vocês o que é função volume, mas eu não sei que as funções volumes existem. Tá? Poderia não ter nenhuma função satisfazendo aquelas duas propriedades. Na verdade, elas existem. O determinante é um exemplo disso. Tá? E além disso, ela pode não ser única. Tá? E ela não é única mesmo. Tá? A gente vai ter que definir uma escala, um calibre para ela, para que ela seja única. Então, essas são duas observações importantes. Primeira observação importante: nós não sabemos que existem funções volumes, mas elas existem. Tá? Segunda observação importante: nós não sabemos que as funções volumes são únicas, e elas não são. Tá? Eu vou precisar de mais uma condição de calibragem para que eu tenha unicidade e poder chamá-la de determinante. Ok? Tá? Essa condição, a condição de calibre, é que quando eu calculo essa função volume no cubo unitário, tem que dar 1. Tá? Eu não pedi isso ainda, mas... Então, o determinante da identidade tem que ser 1. É essencialmente o que eu preciso para poder tirar a unicidade. Ok? Então, antes da gente provar a existência, tá? Eu vou provar propriedades da função volume se ela existir. Tá? Se existir uma função volume, a gente vai provar algumas propriedades dela antes de provar a sua existência. Tá? Na verdade, o fato da gente provar essas propriedades, né, vai facilitar para a gente a demonstração da existência, porque a gente vai conhecer esse objeto de maneira muito mais clara antes de provar a sua existência. Tá? Então, toda vez que você estiver lendo aqui
seja uma função volume é se existir uma função volume, que a gente ainda não sabe que existe. Tá? Então, eu tenho 4 propriedades aqui. A primeira delas é que se uma coluna for zero, o volume é zero. Mas geometricamente isso é muito óbvio, né? Quer dizer, se eu estou considerando um volume n-dimensional e eu não tenho uma dimensão, eu estou numa coisa que tem pelo menos uma dimensão a menos, porque ela está se anulando, ela não se move, ela não tem dimensão naquela... ela não tem largura, espessura naquela dimensão, o volume tem que ser zero, né? O volume n-dimensional. Tá? Segundo fato, que se duas colunas de uma matriz forem linearmente dependentes, então o volume de A é igual a zero. Em particular, se duas colunas forem iguais, o volume de A também é zero. Tá? Essencialmente, isso acontece porque eu não tenho que o meu sólido esteja realmente em n dimensões. Quando eu tenho linearmente independentes, quer dizer que na verdade eu estou num subespaço menor e eu não tenho volume n-dimensional porque aquela figura não é verdadeiramente n-dimensional. Ela fica, na verdade, em alguma coisa menor, tá? Do ponto de vista geométrico. Do ponto de vista algébrico, isso vai ser consequência direta das duas proposições. A terceira propriedade é que se eu troco duas colunas, né, se eu troco a coluna VJ com a coluna VI, tá? O determinante troca de sinal, né? Essa é a propriedade de ser orientado, né? Trocou dois vetores assim do volume, né? Eu mudei a orientação do paralelepípedo, ele passa a ter volume menos o volume que ele tinha antes. Tá? A segunda coisa importante, né, é que o volume é linear em cada uma das entradas. O que eu quero dizer isso? Quero dizer que o volume da matriz que tem como colunas V1, AU mais BW até VN, né? Então veja que aqui eu estou considerando que essa coluna é uma combinação de dois vetores. Tá? Eu vou poder distribuir isso aqui, né, tirando o A para fora e calculando o volume de V1, a matriz com U nessa entrada até Vn, o B para fora, V1W, Vn. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que o determinante é linear em cada uma das suas entradas. Tá? Na verdade, ele é multilinear, ele é n-linear, ele é linear em cada uma das entradas, mas ele já não é uma coisa linear. Tá? Por quê? Então, só para a gente pensar, né? Imagina que eu estou no plano, se eu dobrar cada lado, cada entrada, o volume não fica dobrado, o volume fica multiplicado por 4. Né? Cada entrada que eu multiplico por um escalar, ela sai para fora, multiplicando o determinante. Se eu multiplicar várias entradas, vai sair várias vezes esse fator de multiplicação que eu estou considerando. Okay? Então o determinante não é linear, ele é multilinear. Esse é o primeiro exemplo de um objeto multilinear que a gente viu até agora. Ok? Bom, essas 4 propriedades aqui são muito importantes, né? A quarta em particular, porque ele diz que o determinante é uma coisa multilinear. A terceira me diz que ele é alternado, porque quando eu troco duas coisas de lugar... Olha que coisa interessante, ele é alternado. Tá? E aqui isso aqui vai abrir a brecha para os grupos de permutação que a gente viu lá no início aparecerem aqui. Tá? Então, nós temos uma coisa alternada, nós temos quando nós permutamos, quando nós transpomos duas entradas, aparece um sinal de menos. Tá? O determinante mede o fato dos vetores serem linearmente independentes. Então, se os vetores são linearmente dependentes, o determinante é zero. Depois nós vamos provar que se eles são linearmente independentes, o determinante não é zero. Então, o determinante, além de ter a natureza de volume, ele também é uma medida de linearmente e linearmente independente. Tá? Talvez esse uso como uma medida, uma caracterização algébrica do fato de ser linearmente dependente e linearmente independente seja mais útil do que o fato dele ser volume, pelo menos na maior parte das aplicações. Apesar que o determinante aparece também nas fórmulas de mudança de integral, né? porque ele é volume. Tá? Então, só para lembrar, se vocês olham para aquelas expressões que vocês viram em FVV, lá onde aparecia o jacobiano, né? Apareceu o determinante, porque o jacobiano é exatamente o determinante, porque deveria ser. Ok? Beleza, então vamos provar esses fatos aqui. As demonstrações são todas bastante diretas, né? Bom, a primeira observação é que se VJ igual a zero, né? Então VJ igual a zero vezes... Se VI igual a zero, então VI igual a zero vezes VI. Tá? E aí, usando a propriedade que eu posso tirar o escalar para fora,
eu tenho que o determinante de V1, VI até Vn, né, com as colunas dessa forma, isso daqui vai ser, como isso aqui é 0 vezes VI, eu posso tirar esse 0 para fora e escrever isso daqui como o mesmo determinante, isso aqui dá 0. Direto a primeira propriedade, né? A segunda propriedade, para isso eu preciso considerar que o vetor VI, né, ele pode ser escrito como A1V1 mais A2V2 mais AI menos 1, VI menos 1, bababá, como combinação de todos os outros. Aí eu considero o vetor VI', que é A2V2 mais AI menos 1, VI menos 1, bababá, tudo bem? Então veja que eu estou escrevendo o vetor VI como combinação de todos os outros e estou pegando o vetor VI, que é essa combinação menos a primeira entrada. Dessa forma, eu consigo escrever o vetor VI como AV1 mais o VI sem a primeira entrada, foi por isso que eu escolhi ele dessa maneira. E aí eu posso aplicar a propriedade 2 do cisalhamento, né, com o VI e calcular o volume da matriz que tem como entradas V1, VI até Vn. Usando a propriedade que aqui eu tenho VI, eu vou escrever esse VI como AV1 mais VI', tá? E dessa forma, como essa combinação aqui não importa, eu vou conseguir escrever esse volume em função do VI', certo? Bom, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de remover a primeira coordenada, eu vou aplicar isso daí, removendo agora, né? Veja, eu estou supondo que o VI é AV1 mais A2V2, bababá. Então eu removi já essa entrada, repito esse processo, removo essa daqui também, porque através daquela combinação de cisalhamento eu posso remover o A1V1, depois eu posso remover o A2V2, e assim por diante até chegar no zero. Tá? Mas na hora que aparece um zero aqui, né, a gente já sabe, né, que quando uma das entradas é zero, né, o volume é zero. Ok. Bom, agora eu quero mostrar para vocês que quando eu troco duas colunas, né, o determinante fica alterado por sinal de menos. Eu não tenho a operação de trocar duas colunas, então o que eu vou fazer é primeiro somar o VJ no primeiro, depois somar o VI no segundo, até obter a transposição desse daí. Porque tudo que eu posso fazer são transformações de cisalhamento. Tá? Então veja o que eu vou fazer. Né? Então aqui eu tenho o volume da matriz que tem entradas V1, VJ, VI e Vn. O que eu vou fazer? Na onde está o VI, eu vou trocar por VJ mais VI. Né? Eu fiz um cisalhamento, mas isso não altera o volume. Tá? Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o VJ e subtrair VJ mais VI, né, porque eu posso agora fazer o cisalhamento por esse vetor aqui e vou obter menos VI aqui, tá? Tendo esse VI, esse menos VI aqui, agora eu vou poder somar nesse daqui e obter o VJ, então eu obtive volume com menos VI e VJ aqui, tá? Esse sinal de menos aqui significa que eu tenho menos 1 multiplicando aqui, né? Como eu tenho menos 1 multiplicando aqui, eu posso tirar o escalar para fora, tá? E dessa forma o volume é alternado. Não é nada demais, eu só fiz as operações de cisalhamento de modo a poder realizar a troca através das operações de cisalhamento. Ok, então o que eu quero mostrar para vocês agora é que o determinante é realmente uma função multilinear, né? Ou seja, que ela é linear em cada uma das suas entradas. Bom, a gente vai fazer essa demonstração dividindo em dois casos, né? Então eu vou primeiro supor que os vetores, olha, eu estou olhando para todos os vetores menos para o VI. Né? O VI é onde eu quero mostrar linearidade, né? É onde aparece a entrada do tipo AU mais BW. Okay? Então eu vou tirar ela daqui e vou olhar para os outros que sobram. Tá? Se esses vetores aí, né, V1 até VI, VI mais 1 até VN, né, forem LD, eu não tenho nada para provar. A gente já sabe que se esses vetores forem LD, pelo item 2 o determinante é zero. E não importa o que eu coloque na entrada aí. Certo? Então vai ser zero se eu colocar abobrinha, vai ser zero se eu colocar berinjela, vão ser iguais. Então o caso que interessa para a gente é quando esses vetores aqui são linearmente independentes. Então nesse caso o que eu vou fazer, né, eu tenho n menos 1
vetores que são linearmente independentes, o que eu vou fazer é adicionar mais um de modo a ter uma base. Eu vou completar isso daí, vou completar por uma base, né? Qualquer conjunto de vetores Li pode ser completado por uma base, então eu completei por uma base. E aí o que eu vou fazer é expressar os vetores, né, que estão na entrada I, né, que são AU mais BW, né, vou escrever o U e o W em função dessa base. Então eu vou expressar o U em função dessa base. Em particular, eu vou chamar a atenção que o mais importante para a gente é que ele tem uma combinação do tipo C'(Z), mas eu vou usar isso. Vou expressar o vetor W também como combinação linear dos vetores da base. Vou chamar a atenção que ele também tem uma componente em Z, que vai ser um D'(Z), pode até ser zero, mas por enquanto, em modo geral, ele não é zero. E aí eu vou expressar o vetor V, que é o vetor que está aparecendo nessa entrada, que ele é a combinação AU mais BW, também nos termos dessa base, né? Na verdade, basta pegar as componentes de U que eu escrevi aqui, as componentes de W que estão aqui, e fazer A vezes U mais B vezes W. Eu vou obter algo dessa forma aqui, de novo, chamando atenção para um E'Z aqui. E eu posso saber quem é o E' agora. Tá? O E', aqui tem C' e aqui tem D', então o E' vai ser A vezes U, A vezes C' mais B vezes E'. Ok. D'. Ok, D' aqui. Bom, então esse daqui é a expressão para o último componente do V, ok? Bom, por que eu estou prestando tanta atenção na última componente? Porque todas as outras componentes são combinações lineares das outras colunas e eu vou poder tirar elas através daqueles processos de cisalhamento, né? Através de transformações elementares, no final das contas, né? E é isso que eu vou fazer, né? O fato de eu poder ir retirando essas componentes lineares ali, né, me mostram que o volume de V1, V até Vn, na verdade, só depende do Z. Tá? E aí eu tiro um E' para fora aqui, né? Na verdade, esse V aqui, que é a combinação de todos os outros, eu vou tirando todas as combinações até sobrar o que não pode ser expresso como combinações dos outros, que é o Z. E na frente do Z eu tenho um E' que eu posso tirar para fora, porque o determinante, a gente sabe que a gente pode tirar uma constante para fora, porque a gente pediu isso como propriedade definidora. A mesma coisa para o U, né? Ele também posso eliminar todas as componentes, exceto a que não pode ser expressa em função dos outros. O coeficiente nesse caso é C'. A mesma coisa para o W, né? Eu vou poder eliminar todas as componentes, exceto a componente que não pode ser expressa em função dos outros. E nesse caso, aqui eu tenho um D', e aí os volumes vão estar de maneira correta. Né? O que eu obtive, D', tão do modo a propriedade que eu queria. Ok? Beleza, então aqui o que eu fiz foi simplesmente eliminar os termos que eram combinação linear, porque eles não importam no determinante. Bom, então antes de prosseguir, eu quero falar um pouquinho sobre alternatividade, né? O que seria alternatividade? Né? A noção natural de ser alternativo é ser hipster, é gostar de tostada com abacate, tá? E omelete. Bom, não. Alternativo significa que quando a noção natural seria que quando eu troco dois elementos de posição, aparece um sinal de menos na frente. Tá? Então, isso daí também é o que a gente chama de alternativo. O problema dessa definição de alternativo é que ela falha em característica 2. Eu quero chamar um pouquinho de atenção para vocês sobre essa definição falhar em característica 2. Tá? Então, a propriedade de que quando eu troco duas colunas, o determinante de troca de sinal, é o item 3 da proposição que a gente acabou de mostrar. Certo? E esse item implica, né, então, só mostrar uma coisinha interessante aqui, esse item, né, que é o item 3, né, me diz que se eu tenho o determinante de alguma coisa e eu tenho duas entradas iguais aqui, não importa o resto. Tá? Na hora que eu trocar essas duas entradas, né, de lugar, eu vou obter menos o determinante dessa coisa.
né? Não vai mudar nada, essa coisa vai ser ela própria, porque quando eu troco duas coisas iguais, permanece aqui. Tá? E isso daqui me implica, passando isso aqui para o outro lado, que duas vezes o determinante com duas coisas iguais é zero. Tá? Mas isso aqui não me implica que o determinante com duas entradas iguais é zero. Isso implica que duas vezes o determinante com duas entradas iguais é zero. E eu só vou poder concluir que essa coisa é zero se o 2 não for zero. Ou seja, se eu não tiver em característica 2. Tá? Então, alternatividade, quer dizer, trocar duas colunas, troca de sinal, implica que esse determinante é zero se e somente se eu tiver em característica diferente de 2. Tá? Então, em característica diferente de 2, a alternatividade implica que ter duas colunas repetidas, o determinante é zero. Tudo bem? Mas não é verdade o oposto. Então, em vez de definir alternatividade como quando eu troco duas colunas, eu troco de sinal, eu vou definir por essa versão aqui. Quando eu tenho duas coisas iguais, o determinante é zero. Tá? Parece que não é alternativo, mas é suficiente. Isso aí implica na alternatividade e mesmo em característica 2. Ok? Então era essa a observação que eu queria fazer. Então agora eu vou, feito essa ressalva sobre o que eu estou chamando de alternatividade, né, eu vou definir o que é uma nova forma, uma forma um pouco mais algébrica de definir o determinante, que é geralmente a que você encontra por aí, que o determinante é uma função multilinear alternada. Lembrando que em alguns livros eles chamam de alternados o fato de quando você trocar duas colunas, trocar o sinal, porque aí eles vão estar botando de hipótese logo no início que a característica não é 2. Se você estiver também querendo trabalhar com característica 2, você vai chamar de alternado o fato de ter duas linhas iguais ser zero, tá? Então, feito de novo essa ressalva, multilinear significa que se uma certa linha puder ser escrita como combinações, eu vou poder escrever o determinante como combinações também, tá? Alternativo significa que se eu tenho duas coisas repetidas, duas colunas repetidas, então o determinante dá zero. Okay? Então, isso daqui caracteriza o determinante. O determinante é uma forma multilinear alternada. Ok? Essa é uma caracterização algébrica muito mais interessante, muito mais bonita do que a que eu tinha dado no início, que era geométrica. Eu gosto mais da geométrica, porque ela tem mais intuição, mas essa daqui é uma formulação algébrica melhor. Tá? A demonstração é direta, a gente já provou que as propriedades que definem o volume implicam nas propriedades 2 e 4, que é ser alternativo e multilinear, e é fácil de ver que as propriedades de ser alternativo e multilinear também implicam nas propriedades 2 e 4. Mas lembrando que se eu estou em característica diferente de 2, eu poderia pedir que o alternativo fosse trocar o sinal, mas se eu tiver em característica 2, eu preciso daquela fórmula ali para ter o igual a zero. Ok? Então isso aqui é um exercício bonitinho, não é nada difícil. Essencialmente as coisas vêm de ser multilinear, e multilinearidade é muito forte, né? Então isso aqui basta pra gente. Ok. Tá? A alternância está ligado diretamente ao fato de eu querer que o volume seja orientado. Ok. Tá, então como eu disse para vocês, essas condições são as que vocês vão encontrar normalmente na literatura como as condições que caracterizam o volume. Ok. Tá, mas eu só quero dizer que em característica 2 eu posso exibir uma função para vocês, né, que é a função que associa a matriz ACBD o termo AC. Essa coisa vai ser multilinear, essa coisa vai ser alternada no sentido de que quando eu troco duas colunas, isso daí muda de sinal, tá? Mas isso daí não vai satisfazer a alternatividade no sentido de que se tiver duas coisas iguais, isso daí dá zero, ok? Bom. Então, feito tudo isso, nós chegamos ao que nós queremos definir como determinante. Tá? Nós vamos dizer que o determinante ele é uma função volume, né? Então ele é multilinear e alternado pela caracterização que a gente acabou de dar. E a gente vai pedir uma condição de calibre, uma condição de normalização,
que é o determinante da base unitária, da base canônica, é 1. O determinante da matriz identidade é 1. Tá? Então, o determinante é uma função que é multilinear, alternada e o volume do cubo unitário, o determinante do cubo unitário é 1. Então, ele é uma função volume calibrada. Ok? Bem, então, antes da gente provar, veja, a gente quer chegar que o determinante existe, né? É uma saga, a saga da busca da existência do determinante. Antes de provar que ele existe, eu vou provar que ele é único. Tá? Bom, então nós vamos mostrar, na verdade nós vamos supor que existe uma função volume não trivial, tá? E aí nós vamos mostrar que existe uma única função determinante e qualquer função volume, né, vai ser um múltiplo do determinante. Então, na verdade, nós não temos muita escolha para as funções volume. Todas as funções volume são múltiplas da função calibrada para 1. Tá? Então, 1 é um fator de escala, mas isso não importa, então a gente vai usar sempre a calibrada. Ok? Beleza. Tá? Então, para fazer a demonstração, eu estou supondo que existe uma função volume. Tá? Então, vou supor uma matriz com volume diferente de zero. Tá? A gente sabe, então, né, que essa matriz era um singular, ou seja, as suas colunas são linearmente independentes, porque se elas fossem linearmente independentes, o volume daria zero. Tá? Além disso, a gente sabe que existe uma sequência de operações elementares, né, que reduz uma matriz não singular, a matriz de identidade, né, o processo de escalonamento. O processo de escalonamento reduz linhas linearmente independentes à matriz de identidade. Ok. Cada uma dessas operações, né, no máximo, multiplica a matriz por um escalar diferente de zero. Né? Ou eu estou trocando colunas, ou eu estou somando múltiplos, calculando múltiplos de colunas, isso no máximo multiplica o determinante por alguma coisa diferente de zero. Então, se o volume de A é diferente de zero, o volume da identidade também é diferente de zero. Tá? Qualquer múltiplo escalar de uma função volume também é uma função volume. Isso é facinho de ver. Tá? As propriedades ali não dependem de C vezes o volume, também continua sendo multilinear, continua sendo alternado, não tem problema nenhum. Bom, então se eu tenho uma função volume, eu vou definir a função determinante de A como sendo 1 sobre o volume da identidade vezes o volume de A. Eu estou supondo que existe uma função volume e eu estou definindo o determinante dessa forma aqui. Né? Então eu estou, veja que eu estou fazendo calibrando o volume pelo volume da identidade. Tá? Quando eu faço esse calibre, né, o volume da identidade passa a ser 1, porque quando eu calculo o determinante de 1, isso é o volume de 1 dividido pelo volume de 1 dá 1. Eu posso fazer essa divisão porque eu estou supondo que esse volume é diferente de zero também. Tá? Então, dessa forma, a gente tem uma coleção de funções volumes indexadas pelo corpo. Né? Volume indexado por A é A vezes o determinante de A. Então, eu tenho toda uma família, um parâmetro de funções volumes, que são múltiplos da identidade. E agora o que a gente vai fazer é mostrar que qualquer função volume, no fundo, é um elemento daquela família, um parâmetro que eu escrevi ali atrás. Né? Para isso eu tenho que dizer qual é o parâmetro dela. Então, dado uma função volume, eu faço A como sendo f da identidade, para essa função volume, e se A for singular, f de A é igual a zero. Isso é óbvio, não tem como, todas as funções volume dão zero se A for singular. E agora vou supor que A não é singular. Então, se A não é singular, existe uma sequência de operações colunas que levam a identidade em A e A em I, dependendo do modo que eu estou fazendo. Cada uma dessas operações tem o efeito de multiplicar o valor da função volume por uma constante diferente de zero, independente da escolha da função volume. Tá? Então, assim, nós vamos chamar de B o produto dessas constantes, dessas operações que levam a matriz A, a matriz de identidade. Então, quando eu for calcular f de A, isso aqui vai dar B, que são todas as operações que eu realizei para levar A na identidade, vão saindo para fora até obter a identidade. F da identidade, eu estou supondo que é A,
Então isso aqui vai dar B vezes A, né? Mais B vezes A, isso aqui é exatamente B vezes o volume A da identidade, né? É o elemento A daquela família, um parâmetro. E esse B, eu posso agora reaplicar essas transformações na identidade de modo a transformar I em A, realizando as operações contrárias. Então eu vou obter o volume de A, o volume A de A, né? O elemento A daquela família, um parâmetro. Então, dessa forma, o que eu acabei de mostrar é que qualquer função volume, ela é um elemento daquela família, um parâmetro, né? Então, se tiver uma função volume com f de 1 igual a 1, essa família é o determinante, né? Porque o parâmetro nesse caso vai ter que ser 1. O que mostra que o determinante é único. Ok? Veja que o que eu fiz aqui, né, foi usar o processo de escalonamento para transformar A na identidade e voltar da identidade para A. Isso aqui não mostra que o determinante existe, né? Então, basta eu saber o determinante da identidade e olhar para as operações? Então, não. Por quê? Porque existem muitas formas de eu pegar uma matriz A e escalonar ela de modo a obter identidade. Eu posso somar essa daqui, inverter isso daqui primeiro, sabe? Existem infinitos caminhos de transformar uma matriz A numa matriz de identidade através de escalonamento. Aqui eu sempre estou usando um caminho e a volta desse caminho. Eu escolhi um caminho e a volta desse caminho. E se eu escolhesse caminhos diferentes? Se eu escalonasse de maneiras diferentes? Se eu escalonasse de maneiras diferentes, poderia obter volumes de maneiras diferentes? Tá? Então, essa demonstração, através do processo de escalonamento, não me garante a unicidade porque eu não tenho uma unicidade de modos de escalonar. Então, poderia ser que o determinante dependesse do modo como eu estou escalonando. Ele não depende, mas eu não posso afirmar isso ainda. Eu não tenho como ter essa informação ainda pelo que eu sei até esse momento. Tá? Então, isso aqui é uma demonstração de existência, mas não é de unicidade, mas não é uma demonstração de existência, porque o determinante poderia depender do modo como eu estou escalonando. Ok? E é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Que isso mostra a unicidade, mas não a existência, porque poderia depender dos caminhos como eu estou fazendo o escalonamento. Tá? Para provar a existência do determinante, nós vamos ter que relacionar os determinantes com permutações, e aí sim nós vamos provar que o determinante existe, exibindo para ele uma fórmula algébrica, que é o que a gente vai fazer agora. Ok? Para fazer essa fórmula, o que a gente vai fazer é pegar uma matriz e nós vamos expressar tudo em função dos vetores da base canônica. Então eu tenho uma matriz A que tem colunas V1 até Vn. Eu vou fazer o quê? Eu vou expressar todos os vetores V1 até Vn em função da base canônica. E eu vou obter V1E1, Vn1En e assim por diante. Ok? E agora eu vou expressar o volume usando essa expressão dos vetores na base canônica. Então, onde está? Quero calcular o determinante de V1 até Vn. Aqui estou sendo ambíguo, porque na verdade é a matriz que tem como colunas V1 até Vn. Então, onde está V1? Eu vou colocar a expressão para o V1. Aonde está o Vn, eu vou colocar a expressão para o Vn. E agora, o que eu vou fazer é usar a informação que isso aqui é multilinear. Então eu vou tirar. Isso daqui vai ficar V1 determinante de E1 mais tudo o resto, vezes o determinante de todas as coisas que estão aqui na frente, assim por diante. Tá? Se você fizer isso daí com cautela, e aí precisa de um pouquinho de cautela mesmo, tá? O que você vai obter é que você vai conseguir expressar esse determinante aqui como sendo o somatório sobre I1 e até IN, de 1 até N, então aqui eu tenho múltiplos somatórios, né, porque eu vou ter que usar linearidade em cada um dos fatores. De quem? Do produto, né? VI11, VI22, VINN, do determinante de EI1, EIN. Aí eu vou conseguir expressar isso aqui
como esse somatório aqui, tá? Só usar a linearidade, você obtém isso daqui. Ok. A primeira coisa que eu vou observar para vocês nesse somatório aqui é que, como eu estou pedindo alternância, se eu tiver dois índices iguais aqui, esse termo é zero. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então, todos os termos nos quais ocorre repetição dá zero. Tá? Então, se eu tiver E e K igual a E e J, vai dar zero. Então, na verdade, os termos, esse somatório aqui, que é somatório de I1 até IN, de 1 até N, na verdade, nunca aparecem índices iguais. Então, os índices que vão aparecer são permutações. Tá? Vai aparecer o 1, 2, 3, imaginando que eu estou calculando de 3, mas vai aparecer o 3, 2, 1, mas nunca vai aparecer 1, 1, 2. Tá? Só vão aparecer nesses termos elementos das permutações. As permutações vão ser índices todos diferentes. Então eu vou poder escrever aquele determinante lá, determinante de V1 até Vn, como sendo somatório de sigma pertencente às permutações, tá? Porque os índices iguais foram removidos, né? De V sigma 1, sigma 2, 2, sigma n, n, do determinante de sigma 1 até sigma n. Onde o sigma percorre todo o grupo de permutações. Percorre todo o grupo de permutações porque estava percorrendo todas as palavras formadas por n letras. E eu estou removendo as que têm repetição. As que sobram são permutações. Ok. Então agora, primeira coisa, nós chegamos numa fórmula, vou só chamar a atenção, uma fórmula bonitinha para o determinante, né? O determinante como soma sobre todas as permutações. Eu vou olhar um pouquinho mais sobre isso daí, e para isso daí, nós vamos olhar o que é cada permutação faz com o determinante. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é calcular o determinante de... Veja, isso aqui é uma matriz, né, no qual eu peguei a matriz identidade e fiz permutações das suas colunas. Então, é uma matriz obtida como permutações da matriz identidade. O seu determinante, né, só pode ser 1 ou menos 1. Tá? Eu só troquei. Se eu troquei um número par de vezes as colunas, o determinante é 1. Se eu troquei um número ímpar de vezes, é menos 1. Tá? E é isso exatamente que a gente vai ver que é verdadeiro. Tá? Então o que eu vou fazer é pegar cada permutação. Cada permutação vai ser produto de transposição, pelo que a gente viu lá no início. Cada transposição troca o sinal do determinante, porque ele troca duas colunas, troca o determinante por menos 1. Então, o determinante de E sigma 1 até E sigma n, né? Como aqui eu estou trocando sinal de vezes, o sinal da permutação, isso daqui, então isso daqui é o sinal da permutação, né? Supondo que o sinal da permutação é 1 ou menos 1, determinante de E1 até N. Então, eu posso melhorar aquela expressão lá, né? Tirando esse termo aqui. Tirando esse termo aqui. Esse termo aqui é o sinal da permutação. Então, na hora que eu escrevo isso, eu obtenho uma expressão para o determinante de V1 até Vn, vai ser somatório sobre sigma pertencente ao grupo de permutação, do sinal de cada permutação, os índices V sigma 1, 1, V sigma 2, 2, V sigma n, Vn, produto desses elementos aí. Ok? E essa fórmula era o que eu queria chegar. Tá? Então eu escrevi o determinante em função de permutações. Tá? Eu não fiz nada aqui. Tá? Tudo que eu fiz aqui foi abrir o determinante usando multilinearidade com um pouco de cautela e observar que os termos que se repetiam eram anulados. E a partir daí eu vi isso como permutação e aí eu calculei a permutação da matriz identidade, sabendo que ela é 1 ou menos 1, pelo fato de eu poder decompor as permutações como transposições. Pronto. Aquela fórmula prova que o determinante existe.
Essa fórmula está totalmente bem definida, ela não depende de nada mais. O sinal da permutação está definido, os VIs estão definidos, isso aqui é uma fórmula que não depende de nenhuma escolha. Tá? Essa é a prova de que o determinante existe. Então existe, a gente já sabe que ele é único, uma única função determinante. Tá? Que é uma função volume, tal que quando calculado na identidade da. Ok, já demonstramos a unicidade, né? O que a gente tem que, na final, mostrar é que uma coisa que tenha essa cara aqui, né, definindo o determinante por essa fórmula, isso aqui satisfaz as propriedades que nós gostaríamos, né, que são as propriedades de D1 até D3, né, que é multilinearidade, alternância, e que na matriz identidade, né, na base canônica, isso aí dá um. Ok? Então, nós já temos a expressão, nós só temos que mostrar que ele tem as propriedades que nós gostaríamos. Ok? Beleza. Então, eu vou mostrar. A primeira coisa que eu vou supor é que eu tenho dois vetores que sejam iguais, VI e VJ. Tá? Então, eu vou supor agora a transposição entre VI e VJ. E aí eu vou olhar para as fórmulas que são obtidas quando eu calculo T de sigma, né, que é a transposição calculada na permutação, né, T de sigma até V, T de sigma 1, 1, T de sigma 2, 2, até V, T de sigma N, N. Né? E isso daqui, né, vai ter que ser igual a V sigma 1, 1, V de sigma 2, 2, até V de sigma N, N, né, porque T transpõe os vetores VI e VJ, e a gente está supondo que esses vetores são iguais, né? Tá? E mantém fixo todos os outros vetores. Então, na hora que eu for escrever o determinante, né, eu vou calcular o determinante de VI e VJ, isso aqui vai ser, usando a fórmula, somatório sobre todas as permutações, do sinal das permutações, o produto dos índices aqui. Tá? Aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar uma transposição aqui, porque colocar uma transposição aqui não vai alterar nada. Então eu estou colocando uma transposição no produto desses termos aqui. Ok? Bom, isso já é um passo avante. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou... Aqui tem um errinho que eu acabei de notar. Isso aqui não é sigma, isso aqui é sinal, tá? Bom, e aí eu vou observar que o sinal de tal composto com sigma é menos um sinal de sigma, né? Porque tem uma transposição a mais envolvida agora. Então eu vou colocar um tal aqui para dentro e vou colocar um menos aqui para fora, tá? Mas agora eu obtive a soma sobre todos os tal sigmas com tal sigmas percorrendo isso daqui, tá? Agora, eu posso ver que isso daqui também vai estar percorrendo todo o grupo de permutações, né? Porque as permutações da forma tal sigma percorrem também todo o grupo de permutações. Então, se sigma percorre todo o grupo de permutações, tal sigma também percorre todo o grupo de permutações. Então, isso daqui também é uma expressão para o determinante transposto, né, o determinante de VJ-VI, tá? Só que ao fazer isso, né, como eu coloquei um tal a mais aqui, eu fiz aparecer um sinal de menos, então essa expressão tem um sinal de menos aqui na frente, ok? Então, vamos voltar e olhar um pouquinho, tá? Observando que aqui tem um sinal, né? O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo eu posso expressar o sinal de VI e VJ em função de somatórios de sigma. Aí eu vou aplicar um tal que transpõe V1 e V2. E eu vou ter que expressar tudo em função de tal sigma. Tá? Porque se tudo era expressado em função de sigma, tudo, quando eu fizer uma transposição por tal também, eu vou ter que expressar as coisas em função de tal sigma. Tá? Só que na hora que eu faço isso, eu ainda tenho as coisas expressadas em sigmas. Então eu tenho que multiplicar por um tal. Só que multiplicar por um tal, olhar para o sinal de tal sigma,
tem o sinal -1, o sinal de sigma, porque eu estou considerando um elemento do grupo de permutação que tem uma transposição a mais. Lembrando que o sinal conta o número de transposições. Então isso daí faz aparecer o sinal de menos. Ok? Beleza. Tá? A linearidade é imediata. É só fazer a conta. Então, não é tão imediata. É uma conta bem chata, tá? Mas eu tô com preguiça de fazer ela é muito chata, muito chata. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês a última propriedade, né? Na verdade, que o determinante de E1 até N, né, da base canônica ou da matriz de identidade, dependendo de como você está olhando para o determinante. Isso daí é 1. Né? Veja que nesse caso aqui, né, se sigma não leva I em I, então o termo V sigma I vai ser 0. Tá? Assim, apenas a permutação e identidade produz um termo não nulo. Todos os outros ali tem um termo que é 0, porque ele está mapeando para fora da diagonal da matriz de identidade. Tá? E no caso da matriz de identidade, né, o sinal é 1 e o termo que aparece, e aí V sigma I, né, que é o elemento permutado por sigma, é 1, aquela expressão toda aqui, né, aqui fica a soma só sobre a identidade, aqui fica o sinal da identidade e a identidade calculada aqui, que dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ok? Beleza. Essa única função volume é chamada de função determinante e será denotada por determinante de A. Tá? Se o determinante de A é diferente de 0, se somente se A for não singular. Tá? Nós já vimos isso, não há nada muito importante para falar aqui. A coisa também importante é que o determinante de A será denotado por det de A ou por módulo, né, barra de A, ou escrevendo uma matriz com uma barra do lado, né? Então, a gente também pode usar essa notação aqui para escrever o determinante da matriz que tem como entradas A11 até ANN, né?